você que gastou 250 Dilmas com um jogo e só recebeu metade. Então, já que a gente está falando de decepções, por que não começar com o que foi a grande aposta de exclusivo da Sony esse ano e que acabou deixando por dever, né? The Order 1886, ou como a gente prefere falar, 1886 mesmo, já tá bom. Ou 1886, que é melhor. 1886, né? Bem estilístico. Não, é uma coisa bem Brasil, bem CPM 22, entendeu? É bem... Nossa senhora, que comparação. não merece não, porque CPM 22 é muito melhor. Se a gente estivesse falando sobre jogos simplesmente ruins, ele provavelmente teria entrado lá, lindo, maravilhoso, claro, mas o gameplay deixou a dever, não cumpriu as promessas. E aquela coisa, é uma pena mesmo, porque eu já gostava muito do trabalho da Red Dawn, que eles tinham feito no PSP, com os jogos do God of War para PSP. Mas eu acho que ficou claro que eles simplesmente não estavam preparados para um projeto dessa magnitude. Exatamente. Além do que, a Sony, quando fez seu marketing todo em cima do game, ela prometeu que o game traria uma jogabilidade completamente inovadora, que seria um jogo completamente diferente de tudo que você já havia jogado. E não foi isso, cara. O jogo não tem nada de novidade. Na verdade, ele traz uma gameplay que é completamente batida. Até Gears of War, que é um jogo... Segura a onda aí. Gears ainda é ótimo. Não, eu tô falando com relação à jogabilidade. Até Gears of War, que tem uma jogabilidade, eu me acuso a dizer, que é mais atual do que essa que eles trouxeram. Você diz o original, o primeiro. O primeiro, gente. Quando chega nesse ponto, você tem 10 anos aí de diferença, você não consegue acompanhar. Porque tá Exatamente. Cara, quando você tem que ganhar de um chefe fazendo Quick Time Event é porque o treco tá ruim. Quando você repete isso 2 vezes no jogo, animação por animação, é porque tá pior. É, porque o estagiário tem que, né? O estagiário trabalhou forte nesse jogo. Então, galera, falando sobre gastar R$250 em meio jogo, que tal falar logo do Battlefront? Afinal, eu sou um fã da franquia. Quem comprou não se sinta ofendido, tá, gente? Não. Quem tá te ofendendo é a EA, não é a gente? Exatamente. Por aí. A verdade é que eu era um grande fã do original no PS2 e no PC também, claro, e tanto da sua sequência. E assim, a verdade é que quando você compara os dois, parece que esse aí é mais uma skin de Battlefield do que um Battlefront por si mesmo. Assim, muita gente já disse isso, mas é porque muitas das coisas únicas do jogo foram removidas. Quando você compara com todas as features do jogo original, você não tem metade do jogo. O original tinha, além do split screen, porque, sério galera, eu quero split screen pra esse tipo de coisa. Isso aí é pra você, 343. Você que gastou lá uma nota no Halo 5 pra... Pois é, pra jogar sozinho. Até porque o jogo mesmo, ele não tem um modo solo completamente que te satisfaz. Ele finge que tem uma campanha single player. Exatamente. Mas ele não tem nada. O original tinha classes múltiplas, tinha 4 exércitos em vez de só 2, né? Vamos lembrar. No original você, assim, falem mal das prequels, quanto vocês quiserem, mas mais conteúdo é mais conteúdo. Se você pode jogar com separatistas contra a República também, por que você vai reclamar? E a verdade é essa. Se eu gostava de jogar de droidica, eu quero poder jogar com um trooper com jetpack, eu quero poder fazer esse tipo de coisa. Cadê ele? Não sei. Gente, a gente vai falar agora de Battlefield Hardline. Cara, eu como fã de Battlefield, eu jogo Battlefield desde o Bad Company 2, então eu como fã me atrevo a dizer que é uma bosta esse Hardline, cara. É um cocô. Gente, como é que a EA lança um jogo dizendo que você vai jogar um FPS como você nunca jogou antes, que ele vai ter uma gameplay completamente inovadora. Porque você nunca jogou um FPS e como você vai jogar Hardline? Aí quando você vai jogar, é um balde de água fria. E assim, né, já que a gente tá comentando, não vamos nos esquecer da dublagem ultrajante que ele teve. Não, a dublagem foi o melhor do jogo. O melhor do jogo que a gente pode falar é da dublagem. Porque... Se não fosse essa dublagem, ninguém tava lembrando desse jogo hoje. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não tem jeito nenhum. Porque, cara, o jogo ele é praticamente uma skin de Battlefield 4 na cidade. Porque eles quiseram... Mas a gente tá falando mal de skin de Battlefield 4 mesmo, né? A gente acabou de comentar uma. Pois é. A EA tá ganhando dinheiro fácil esse ano. As skins de Battlefield 4 esse ano é impressionante. Exatamente. Pra mim mesmo, foi praticamente uma DLC de Battlefield 4 vendida como um jogo novo. Porque o jogo não inova em nada. A EA jamais faria isso. Será que não?
A única novidade assim, em termos de jogabilidade foi algumas coisas de equipamento, tipo, tinha uns ganchos lá pra você tipo fazer escalada. Não foi necessário, né? Exatamente. Não é que nem Metal Gear em que o que você tem de recursos absurdos você pode usar pra te ajudar. É que nem código, que você tem de recursos absurdos só estão lá pra parecer mais legal. Exatamente. Mas agora com robôs. Mas agora com robôs. E é muito importante a gente mencionar a campanha de marketing da nossa amiga EA, Visceral Games, Warner, não sei quem tá distribuindo aqui no Brasil. Quando a Visceral Games acertou numa campanha de marketing? Pois é, não, mas porque aqui no Brasil tem um programa na Record, né, do Marcelo Rezende, e quando Assassin's Creed matava pessoas, né, tipo, o jovem mata a família e a culpa é de Assassin's Creed. Aí saiu o Battlefield Hardline, a galera foi lá e molhou a mão do Edir Macedo, né? E tipo, agora o videogame tá aí, beleza, passaram o programa inteiro fazendo propaganda de Battlefield. Cara, sabe quando você tá na balada, você vê aquela gatinha de longe assim, aí você consegue chegar nela e quando você vai beijar, ela abre a boca e solta aquele bafo. É a situação mais decepcionante da sua vida? Então, foi Evolve. Evolve foi apresentado como um dos melhores multiplayers, que seria o multiplayer do ano. E, cara, quando foi lançado realmente, foi uma grande decepção. Eu acho que pra maioria das pessoas. É aquela coisa, eu acho que o maior problema do Evolve é um problema que não é só dele, é um problema do Battlefront, é um problema do Titanfall, já quase esquecido, apesar de ser realmente considerado excelente no lançamento. Isso, ele é muito divertido, apesar de ser meio canalha às vezes, mas é divertido. E mesmo do Rainbow Six, que acabou de sair, que é quando você tem um jogo em que de 90% a 100% da experiência dele é online, e você fratura essa comunidade por meio de DLCs e afins, você está matando o seu jogo sozinho. Então a verdade é essa. O Evolve só sofreu disso com mais força e mais rápido. Mas esse é um problema que vai afetar todos esses jogos. O jogo, ele foi vendido de várias formas diferentes. E isso complicou muito, confundiu a cabeça de muita gente. É a fragmentação que eu estava falando. Exatamente. Ele teve, se eu não me engano, umas 10 formas diferentes de você comprar. Aí surgiram várias dúvidas, como por exemplo, a pessoa que comprou um pacote básico, ela poderia jogar com a pessoa que comprou o pacote avançado? Seria a mesma jogabilidade que as duas teriam? Que tipo de monstros existiriam em cada season que você comprasse? Então eu acho que isso confundiu muito a cabeça do pessoal que estava esperando o jogo. Fora que os servers que eles fizeram, cara, 2 semanas depois, após o lançamento do jogo, não tinha quase ninguém. Então, galera, a gente está aqui falando dos jogos decepcionantes de 2015, mas, vamos ser honestos, a gente também pode falar dos ruins. Ou melhor, do jogo ruim de 2015. Eu já vi decepções grandes, eu já vi jogos serem destruídos pelo excesso de publicações, né, um jogo todo ano. Eu já vi jogos serem destruídos por serem comprados pela Activision, mas eu nunca vi um desastre do nível de Tony Hawk Pro Skater 5. Nossa senhora, eu não tenho nem o que falar. Não joguem, não alugem, não assistam nem gameplay, vai doer. Fiquem longe, achem o PS1 e joguem o original. Dica, muito melhor. Dica, fiquem só com a nostalgia do Super Nintendo. Super Nintendo. Gente, é porque eu olhei pro Por Super favor, Denise, porque... me acha uma cópia de Tony Hawk do Super Nintendo que eu quero muito jogar. É porque eu olhei pro Super Nintendo ali. O Super Nintendo é caro por isso. Tá usando drogas. Ligou a metralhadora de Melda, não parou de falar Melda. Você acha que dá pra cortar? É só pra você usar na edição, cara. Fingir que tem um Super Nintendo, vocês estão vendo que tem ali? Então, não estão. Então, pronto. Mostra o Super... Então, galera, como são as maiores decepções do ano, é muito justo até que um dos nossos melhores jogos do ano estejam aqui também, porque, afinal, às vezes são as maiores expectativas, né? Exatamente, ele foi metade, né? Aquele negócio mesclado. Metade o jogo é bom, metade o jogo é decepcionante. Estamos falando de... Metal Gear. Exatamente. Por que a gente escolheu deixar ele nas duas listas, gente? Como melhor e como pior. O jogo ele começa excepcionalmente. Só aquele começo, né, já é de... Bom, ele na verdade começou excepcionalmente ano passado, com uma demo que me venderam com o preço de um jogo inteiro. Mas enfim, o começo do jogo é completamente... explode a sua cabeça de tão... Eu mesmo achei excepcional. Se o jogo continuasse exatamente com aquela gameplay do começo, ele seria, pra mim, o jogo do ano.
posso colocar assim. Mas, cara, o jogo ele começa bom e quando chega na metade, ele cai, tipo, como se você pulasse de um precipício. Foi nesse momento que o Konami trancou o Kojima no porão e começou a obrigá-lo a fazer aquilo. Não, assim, Eu acho que foi... sentido. eles foram num videocassete e colocaram o botão replay, tá ligado? Tipo, porque voltam as missões do primeiro capítulo todas de volta. Mas eu adorei pelo menos o fuck do Kojima pra Konami, colocando o nome dele em todos os lugares do jogo. Ele não podia estar na caixa. Ah, mas ele ia estar em todo lugar. Ele mesmo está no jogo. Ele é um Eu personagem. acho que isso é impossível. Eu tô ciente. Eu vi. Muito bom, muito bom. Kept you waiting, hã? Muito bom. E quem gostou de Metal Gear, joga Devil May Cry 4. Você vai se sentir bem familiarizado com a... Lembra, ó, bem em tempo da edição definitiva que saiu pra PS4 esse ano. Exato. Então, ele é decepcionante por conta disso, galera, porque todas as missões são repetidas da metade do jogo pra frente. Você simplesmente joga tudo de novo, só que mais difícil. Tem alguma novidade aqui a pular, mas em essência é uma repetição das primeiras missões, só que com uma dificuldade maior, entendeu? Mas basicamente é uma repetição. É isso aí, galera. Esse foi mais um Jogando Cabeça Fora. Essa foi a nossa lista de decepções do ano de 2015. E que 2016 venha com menos decepções, né? Deixa seu like aqui embaixo. Comentem aí nos comentários se vocês acham que um jogo que não esteve aqui, que você acha que foi decepcionante, deixa aqui nos comentários pra gente ter, né, saber mais ou menos o que vocês acham. É isso aí. Dá like, compartilha. Algo a acrescentar? Beleza, gente. Valeu.